Alô, lotequeiros de plantão, Loteca Concurso 1215, já temos a programação oficial. Chama a atenção aí os jogos internacionais, né? Data FIFA esse final de semana. Algumas das seleções jogarão neste meio de semana, como por exemplo a Holanda, né, que está nesse concurso. A Holanda está no jogo 9, enfrenta a Finlândia, mas antes a Holanda, dia 9 de outubro, na quinta-feira, às 3h45 da tarde, enfrenta Malta fora de casa. Antes de falar mais desse concurso 1215, vamos falar do concurso 1214, né? Não houve acertador na casa dos 14 acertos, nenhuma aposta ganhadora. 13 acertos, tivemos 12 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar o prêmio de R$ 14.189,45. Portanto, acumulou estimativa de prêmio do concurso 1215, dia 11 de outubro, sábado começa, R$ 3.500.000 a estimativa de prêmio para 14 acertos. Só recapitulando aqui o resultado, o placar oficial dos jogos, né? Tivemos uma zebra, que foi o jogo entre Cruzeiro e Sport, o empate, pegou todo mundo aí, essa zebra, foi fundamental para acumular esse concurso. Tivemos quatro surpresas, um favorito, dois favoritos se confirmaram e os outros jogos dentro da normalidade. Concurso acumulado, né? Esse empate do Cruzeiro foi fundamental para esse concurso acumular. Se o Cruzeiro tivesse vencido o jogo, não teria acumulado o concurso. Falando agora sobre esse concurso 1215, né? R$ 3,5 milhões. O jogo 1 entre Ponte Preta e Guarani é um jogo decisivo, né? A Ponte Preta, que está em primeiro no grupo, é o octagonal final, são dois grupos de 4 equipes no Campeonato Brasileiro da Série C, né? Série C, o jogo será no Moisés Lucarelli, o campo da Ponte Preta, jogando em casa, a equipe já está classificada, tem 10 pontos, enfrenta o Guarani, que perdeu a oportunidade já de garantir a vaga no último jogo, jogando contra o Náutico em casa, estava vencendo por 1-0, teve seu zagueiro expulso, o Náutico empatou no final, e a disputa está acirradíssima nesse grupo. Mais um detalhe, a Ponte Preta jogou fora de casa contra o Brusque e perdeu. Portanto, Ponte Preta já está garantida. Guarani enfrenta a Ponte Preta e o Náutico em casa enfrenta o Brusque. As três equipes, Guarani, Náutico e Brusque, brigando por essa última vaga. Jogo dificílimo aí, além de ser um clássico, Ponte Preta e Guarani, vale também a vaga aí. O Guarani precisa pontuar nesse jogo, né? Porque senão se complica. Caso o Náutico ou o Brusque vençam no jogo aí, no outro jogo deste grupo, aí o Guarani pode ficar de fora. Né? O Guarani se perder para Ponte Preta e Náutico vencer, ou então o Brusque vencer o Náutico nos aflitos, aí o Guarani perde essa vaga, valendo acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem, a segunda divisão. Né? Lembrando que Ponte Preta e Guarani estão na Série C esse ano, as duas equipes com chances de acesso. O Ponte Preta já garantiu, agora precisa confirmar a vaga na final. O Guarani quer essa vaga aí, pelo menos para conseguir o acesso. É importantíssimo que essas duas equipes aí, é um jogo em destaque aí, né? Mesmo sendo o Campeonato Brasileiro da Série C, mas é em destaque. O jogo 2 é Palmeiras e Juventude, é um jogo atrasado, né? E o Palmeiras vai aproveitar essa data FIFA para pagar esse jogo atrasado contra o Juventude. O Palmeiras joga em casa e tem tudo para se consolidar mais ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. E o jogo 3, 4, 5, 6 e 7, todos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Seleções europeias. Jogo 8, Novo Horizontino e Operário. Aqui é pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil para o Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino precisa vencer o Operário. Jogo 9, Holanda e Finlândia. Aqui já é pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo 10, Criciúma e América Mineiro. Outro jogo dificílimo. Heriberto Rios na casa do Criciúma. Criciúma jogando em casa na sua cidade, no seu estádio. Enfrenta o América Mineiro forte. Né, vem de vitória fora de casa contra o Ferroviário de Araraquara, venceu por 3-1, foi até uma surpresa, mas melhorou bastante o América Mineiro. Criciúma brigando pelo acesso, mas o América Mineiro está mais naquela parte de baixo, né? É só se afastar da zona de rebaixamento. Na minha opinião, esse ano não tem mais chance de acesso ao América Mineiro, só um milagre, vencendo todos os jogos e uma combinação de resultados.
Jogo 11, Cuiabá e Coritiba, outro jogaço, duas equipes que estão brigando pelo acesso. Coritiba é o líder da Série B no momento, enfrentando o Cuiabá que briga por uma vaga no G4. Jogo dificílimo, na casa do Cuiabá, no Mato Grosso, na Arena Pantanal esse jogo. E os três últimos jogos, o 12, o 13 e o 14, também jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Romênia e Áustria, jogo 12, Dinamarca e Grécia, Lituânia e Polônia. Esses jogos todos acontecerão no domingo, do 8º ao 14, né? Do 1º ao 7º, são 7 jogos no sábado, e do 8º ao 14º no domingo. Em seguida, vou dar meus palpites para esse concurso 1215. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso 1215, 3 milhões e meio de reais, e o jogo 1 chama muita atenção. Ponte Preta e Guarani, clássico campineiro e Campinas, a cidade é dividida ao meio. Ponte Preta, líder desse seu grupo aí, com 10 pontos, enfrentando o Guarani, segundo colocado, com 7 pontos. A questão é a seguinte aqui: Ponte Preta só basta um empate para se garantir na final da Série C, né? Termina em primeiro no grupo, já garantiu acesso matematicamente e com empate garante sua vaga para a final. O Guarani precisa desesperadamente pelo menos desse empate também, mas o fundamental seria a vitória do Guarani. O saldo de gols é um pouco inferior, mas se vencer por 1-0 garante sua vaga e tomaria a primeira colocação da Ponte Preta, se vencer. Então é um jogo decisivo, tudo pode acontecer nesse jogo. Vou usar nesse joguinho 3 duplos e um triplo. A aposta assim, que está custando R$48 atualmente, né? Após a mudança. E eu vou usar meu primeiro triplo nesse jogo. Vou usar um triplo nesse jogo porque tudo pode acontecer. É mais provável que o Guarani se lance mais, né? Porque precisa mais do resultado. Mas a cautela é necessária. Porque no outro jogo, entre Náutico e Brusque, se o Náutico vencer, o Náutico vai a 8 pontos. Caso a Ponte Preta vença o Guarani, o Náutico conseguiria a segunda vaga do grupo. E se o Brusque vencer o Náutico, aí o Brusque vai a 9. E quem subiria era o Brusque. Mesmo que o Guarani empate com a Ponte Preta, veja só, porque o Brusque iria 9 pontos, a Ponte Preta e o Guarani empatando, a Ponte Preta ficaria com 11 pontos e o Guarani com 8. Então, o Náutico vencendo seria melhor para o Guarani, que mesmo com empate poderia conseguir o acesso. Se a Ponte vencer o Guarani, qualquer vitória simples do Náutico, o Náutico consegue essa segunda vaga. Se der empate, já fica mais difícil. O Náutico tem que fazer uma boa vitória lá com mais de 2 gols de diferença, pelo menos 2 gols ou 3 de diferença para conseguir a segunda vaga. Então, jogo decisivo, eu vou usar meu triplo nesse jogo 1, tudo pode acontecer. Na minha opinião, é mais provável empate o Guarani, mas a Ponte, para não ver o rival subir, pode vencer esse jogo, né? Lembrando que os últimos jogos entre Ponte Preta e Guarani aconteceram recentemente. O Guarani perdeu em casa por 1-0, já nessa fase final para a Ponte. Então, o Guarani no momento não está numa boa fase como a Ponte Preta, né? Os últimos clássicos, o Guarani aí se deu mal, se a gente analisar este ano, de 2025. Por quê? Porque perdeu agora, recentemente, em casa, por 1-0, e empatou 1-1 na primeira fase. Então, mas é um jogo acirradíssimo, tudo pode acontecer. O Guarani pode vencer esse jogo. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes esse ano. A Ponte Preta venceu 2 jogos, um em casa e um fora, e um empate, jogando em casa. Então, triplo nesse jogo 1, sem mais delongas. Jogo 2, Palmeiras e Juventude, um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, da Série A. Vão aproveitar essa data FIFA para colocar em dia esse jogo aí, o Palmeiras não ficar com um jogo a menos junto no Campeonato Brasileiro. Então aqui é coluna 1, jogo 2, a Juventude muito fraco, Juventude, vem de derrota em casa para o Fortaleza de virada. A equipe teve um pênalti quando estava vencendo por 1-0, ele desperdiçou, e o Fortaleza foi lá no segundo tempo, virou o jogo e venceu o Juventude, que é sério candidato a ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Jogo 3, Estônia e Itália. Aqui já é o jogo que eu falei para vocês pelas eliminatórias da Copa. A Itália não joga esse meio de semana,
Esse jogo acontecerá no final de semana, no sábado, contra a Estônia. A Itália precisa vencer a Estônia, mesmo sendo fora de casa. A Itália, que quando jogou em casa no dia 5 de setembro, venceu por 5-0. Eu também aqui vou de Itália. Coluna 2 nesse jogo 3. Por quê? O histórico da Itália contra a Estônia é bem favorável. A Estônia é um país fraco, né? Futebol. A Itália precisa do jogo, é a camisa pesada. Acredito dessa vez com mais vagas na Copa do Mundo, a Itália tem tudo para subir. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes, essas duas seleções, e a Itália venceu os 4 jogos. Então, o último jogo 5-0 agora em setembro, na casa da Itália, mas acredito que mesmo fora de casa a Itália vence essa partida. Vou de coluna 2 no jogo 3. Jogo 4, Bulgária e Turquia. Jogo difícil, a Bulgária joga em casa, mas eu vejo a Turquia melhor, né? Uma seleção mais completa e vai dar trabalho aqui nesse jogo contra a Bulgária. Vou ver aqui se neste meio de semana essas seleções jogam. Rapidinho aqui, a Bulgária jogando em casa contra a Turquia tem um histórico até mais difícil, né, para a Turquia vencer. Neste meio de semana, essas equipes não jogarão, então esse jogo acontecerá no final de semana apenas, né, diferentemente de outras seleções que jogarão neste meio de semana. Bulgária e Turquia também é o mesmo caso de Estônia e Itália, não jogarão neste meio de semana. Bulgária e Turquia, o histórico de confrontos aqui entre essas equipes, nos mostram vantagem da Turquia totalmente. Se enfrentaram 2 vezes. Em 2012, a Turquia visitou a Bulgária e venceu por 2-0. E em 2015, a Turquia, jogando em casa, venceu por 5-0. Neste grupo que estão essas seleções, a vantagem da Turquia, né? Mas a Turquia só tem 3 pontos, precisa vencer, porque no grupo o líder é a Espanha com 6, Geórgia tem 3, a Turquia precisa vencer esse jogo. Eu vou de coluna 2 no jogo 4. Jogo 5, Espanha e Geórgia. A Espanha, que é líder isolada desse grupo, marcou 9 gols, não sofreu nenhum. Sem dúvida, jogando em casa, é muito favorita contra a Geórgia. Coluna 1 no jogo 5. É um jogo relativamente fácil, né? Se acontecer um empate aqui, é uma zebraça. Jogo 6, Sérvia e Albânia. A Sérvia é mais forte do que a Albânia, sem dúvidas. Essas equipes aí estão no mesmo grupo, a Sérvia e a Albânia. Os confrontos de história, o histórico de confrontos, perdoe, dessas equipes mostram plena vantagem da Sérvia, né? Estão nesse mesmo grupo, né? Rapidinho aqui vou ver. A Sérvia é favorita, na minha opinião, sem dúvidas. Já se enfrentaram essas equipes 2 vezes. A Sérvia venceu um e empatou outro, né? Empatou agora, recente, fora de casa, né? Contra a Albânia. Mas agora jogando em casa, na minha opinião, a Sérvia é muito favorita para esse jogo, essa seleção da Sérvia. Coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, Portugal e Irlanda. Portugal e Irlanda. Portugal é muito favorito para esse jogo, mas é uma observação. A Irlanda tem feito até bons jogos contra algumas seleções aí do grupo, mas agora contra Portugal, na minha opinião, não tem chances, né? Vou dar uma olhada aqui na classificação, mas Portugal está sobrando nesse grupo. Portugal é uma seleção bem mais forte. Esse jogo acontecerá no sábado também, né? Mas antes disso, é bom lembrar que Portugal jogando em casa está muito bem, né? Eu vou de coluna 1, jogo 7. Jogo 8, Novo Horizontino e Operário. Desculpem aí assim a demora de analisar alguns jogos, é porque eu estou olhando aqui em tempo real a classificação desses grupos e olhando alguns detalhes para dar o palpite, né? Mas aqui Portugal é muito favorito contra a Irlanda. Nesse grupo aí Portugal está sobrando, né?
No jogo 8, Novo Horizontino e Operário, de Ponta Grossa, no Paraná, atual campeão paranaense, né? Esse ano fez a final e foi campeão Operário. Aqui no jogo 8 eu vejo o Novo Horizontino favorito, porque briga pelo acesso, jogando em casa, né? Equipe que vem de derrota, agora precisa dar resposta à sua torcida e vencer o jogo para continuar brigando pelo G4. Gol de Coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Holanda e Finlândia. Também outro jogo. A Holanda é muito favorita para esse jogo. Tem um jogo neste meio de semana, mas esse jogando em casa é Coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Criciúma e América Mineiro. Aqui é pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma brigando sério para subir, né? Brigando por G4 e o acesso para a Série A do ano que vem. Enfrentando o América Mineiro, que conseguiu uma boa vitória fora de casa contra o Ferroviário de Araraquara por 3-1. Foi uma das surpresas da Loteca 1214. Nessa 1215, vejo o Criciúma aqui como favorito para jogar em casa, mas vou usar um duplo aqui, vou de Coluna 1 e Coluna do meio. Acho que o América Mineiro pode dar trabalho aí ao Criciúma. O América Mineiro melhorou bastante nos últimos jogos. Jogo 11, Cuiabá e Coritiba. Outro jogo dificílimo. Cuiabá jogando em casa, osso duro de roer, enfrentando o Coritiba, que é o líder da competição, da Série B. As duas equipes aí brigando pelo acesso. Coritiba com vantagem, mas é um jogo duro. Eu vou abrir um duplo aqui, vou de Coluna 1 e Coluna 2. Acho que as duas equipes vão jogar para vencer. O empate pode acontecer, claro, devido ao acirramento das partidas, mas vou de duplo aberto, usando o meu segundo duplo aqui. Vou usar 3 duplos e um triplo, né? Cuiabá, coluna 1, Coritiba, coluna 2. Nesse jogo 11, vamos tentar buscar aqui uma possível vitória de uma das duas equipes. Jogo 12, Romênia e Áustria. Aqui é um jogo muito difícil que acontecerá neste final de semana. Esse grupo que está muito disputado da Romênia. E a Romênia enfrentará a Áustria, que é uma equipe forte, né? Atualmente a Áustria tem um bom elenco. A Áustria está brigando para conseguir essa vaga para a Copa do Mundo depois de muito tempo. O grupo nos mostra o acirramento. Romênia jogando em casa dificulta um pouco a vida da Áustria, né? No grupo aí, a Áustria está em segundo com 4 vitórias em 4 jogos. Então, vemos por aí que é muito forte a Áustria e vai enfrentar a Romênia mais uma vez. Fora de casa agora, a Áustria que está 100% nessas eliminatórias aí. Venceu Belarus por 2-1 no último jogo. E agora enfrenta a Romênia. A Romênia que enfrentou a Áustria e perdeu por 2-1. Agora é fora de casa. Aqui eu vou usar um duplo e vou de empate e Áustria. Jogo difícil aqui. Mas eu acho que a Áustria não perde. A Áustria está 100% de aproveitamento nessas eliminatórias europeias até o momento. Só está em segundo por conta do saldo de gols. Jogo 13, Dinamarca e Grécia. Dinamarca jogando em casa, tem a obrigação de vencer esse jogo. A Grécia é forte, mas eu vou aqui de Dinamarca, coluna 1, jogo 13. Dinamarca precisa vencer e convencer, então, coluna 1, jogo 13. Jogo 14, Lituânia e Polônia. A Polônia, se quiser reagir aí, conseguir sua vaga, não pode mais tropeçar. Tem que vencer a Lituânia, custa o que custar. Gol de coluna 2 nesse jogo 14. Lembrando, são apenas meus palpites, né, baseados em análises, em jogos, em históricos de confrontos. Peço perdão aí pela dificuldade nesse vídeo, porque hoje é segunda-feira à noite, não temos muitas informações. Tive que pesquisar jogo a jogo aqui, após chegar do trabalho, pesquisar jogo a jogo para vocês, mas cheguei a essas conclusões no momento. Muitas seleções jogarão neste meio de semana, por isso vou vir com outro vídeo na quinta-feira ou na sexta pela manhã. Se der certo, na quinta-feira à noite. Porque alguns jogos acontecerão à tarde, né? Então, talvez eu grave na quinta-noite mais informações para vocês, estatísticas e dados sobre essas equipes e darei meus palpites mais uma vez. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.